Pessoal, bom dia! Hoje a gente vai dar continuidade na nossa disciplina de Anatomia Humana 1. Essa aula de hoje é a nossa última aula teórica, tá? E o assunto hoje é sobre membros inferiores, anatomia e fisiologia. Pessoal, os membros inferiores, eles têm função de sustentar o nosso peso, o peso corporal, e tem função de locomoção. Tem a capacidade de mover de um lado para o outro, que a gente consegue andar, e também manter o equilíbrio. Então, os membros inferiores, eles estão conectados ao tronco pelo símbolo do membro inferior, ou seja, os ossos do quadril e os ossos do sacro. Então, os ossos do quadril e do sacro, eles vão se articular com os membros inferiores, em especial com o fêmur. Então, essa divisão ela ocorre assim. Cintura pélvica, né, que é o osso ilíaco ou osso ilho, que é o osso do nosso quadril. A coxa é considerada o único osso que é o fêmur, um dos maiores ossos do nosso corpo. E a patela, que fica próximo ao joelho. Temos a perna, que compõe aí os dois ossos interligados, que é a tíbia e a fíbula. No joelho nós temos a rótula. E no pé temos os ossos do pé, que a gente vai ver mais na frente, que são os ossos cuboides aí, classificados. Aqui nós temos o fêmur. O fêmur é considerado um osso longo, o osso mais pesado do nosso corpo. O fêmur também consiste em duas extremidades, né? Uma diáfise, que é o centro nessa parte do corpo do fêmur, e as duas extremidades consideradas as epífises. Então, a gente tem as epífises aí proximal, que é essa região em volta da cabeça do fêmur, e a epífise distal, que fica mais embaixo, mais próximo aí do lado distal do nosso corpo, tá? O fêmur ele vai se articular proximalmente com o osso do quadril. Então, a cabeça do fêmur, ela se articula aí com o quadril, tá? E vai se articular também distalmente com a patela e a tíbia, que são os ossos também dos membros inferiores. A patela é o osso que vai proteger aí o joelho. Então, aqui no fêmur, nós temos alguns acidentes ósseos, tá? Então, nós temos aqui a região do colo, tá? A região da cabeça, todinha aqui, a cabeça do fêmur. Nós temos uma depressãozinha aqui na cabeça do fêmur, que é a fóvea da cabeça do fêmur. Nós vamos ter aqui os trochanter, que é essa região aqui menorzinha, ó, essa saliência, que é o trochanter menor, ele sempre vai estar mais embaixo. E o trochanter maior, essa pontinha, vai estar mais em cima, tá? Nós vamos ter uma crista intertrochantérica, porque está entre os trochanter. Nós vamos ter a tuberosidade glútea, tá? E a fóvea também já tinha falado, né? Fóvea da cabeça do fêmur, tá? Então, os principais acidentes ósseos aí no lado proximal do fêmur, né? Voltado mais para a cabeça, é exatamente o colo, cabeça do fêmur, fóvea da cabeça do fêmur, trochanter menor, que ele tá mais embaixo, e o trochanter maior, essa outra pontinha que tá aqui em cima, ok? Aqui eu vou ter o fêmur, pessoal, mais voltado para a vista distal. Eu vou ter os acidentes ósseos, que são os côndilos. Os côndilos são justamente essa região toda aqui, ó. Aqui é o côndilo lateral, porque está mais voltado para o lado. E aqui, esse outro aqui também é o côndilo medial, porque está mais voltado para a linha mediana do corpo. Nas laterais, ao lado dos côndilos, eu tenho os epicôndilos. Então, eu vou ter essa outra pontinha aqui lateral, ó, epicôndilo lateral. E eu vou ter o epicôndilo medial também, essa outra ponta também aqui, ok? A face patelar.
O epicôndilo medial, voltado também para a linha mediana. Essa outra parte em cima, o tubérculo do adutor, tá? Fossa intercondilar, que é essa depressão bem aqui no meio, ó, do osso, tá? Nós temos aí essa fossa intercondilar. Então, nós vamos ter a vista anterior à esquerda e vista posterior à direita. Lembrando que o fêmur ele vai se articular com o osso da tíbia, tá? Que fica na região da perna. O fêmur está localizado na coxa. Ainda nos membros inferiores, eu vou ter a patela. A patela é considerado um osso pequeno, de formato triangular. Ele fica localizado na frente do joelho, porque ele tem o objetivo aí de proteger a articulação do joelho de qualquer pancada. É um osso considerado sesamoide e ele vai ter também dois acidentes ósseos básicos, que é a base, tá? A base aqui, mostrar aqui para vocês, que é essa região aqui de cima, ó, isso aqui é a base. E eu vou ter o ápice, que é a região mais inferior e pontiaguda, que é essa região aqui, que é o ápice, e mais em cima é a base. São os dois acidentes ósseos principais da patela. Então, essa figura, pessoal, mostra exatamente a anatomia do nosso joelho, tá? Mostra que essa região da patela, esse osso, né, sesamoide, protegendo a região do joelho, tá ok? Eu tinha comentado com vocês que os dois principais acidentes ósseos é a base da patela, que é essa região mais em cima, e a parte pontiaguda, que é o ápice da patela. Porém, nós temos outros acidentes ósseos, tá? Nós vamos ter a face articular medial, porque é mais voltado para a linha mediana, e a face articular lateral, porque é mais voltado para o lado. Eu vou ter a margem medial, tá? Margem lateral. Aqui o ápice, como eu falei, né? A região dessa pontinha. É como se ele fosse um formato triangular, a patela. Essa figura vai representar dois ossos da nossa perna, que é a fíbula e a tíbia. O osso da tíbia é esse osso aqui mais resistente, mais grosso. E nós temos a fíbula, que é esse osso mais fininho do lado, tá? Que ele é um pouco menos frágil. Então, o osso da tíbia vai se articular com o osso do fêmur, tá certo, pessoal? Então, na perna, nós temos a fíbula e a tíbia. Aqui nós temos a fíbula. A fíbula, como eu falei, está localizada na perna e é o osso mais fino, então significa que ele é mais frágil para ocorrer fratura, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, a fíbula. E a fíbula vai se articular com dois ossos, que é a própria tíbia, que está ao lado dela, que é esse osso mais grosso. E vai se articular com a região do tálus, que fica aí na região do pé. A fíbula serve principalmente para fixar os músculos, então ela tem essa função aí também. Mas ela não possui função de sustentar o peso do nosso corpo, até porque ela não aguenta. Então, a fíbula é considerada um osso longo, assim como a tíbia também. Então, aqui nós temos a tíbia e a fíbula na vista anterior e vista posterior, tá? Então, essa figura à esquerda, ela vai representar a vista anterior e a figura à direita, a vista posterior. Então, aqui nós temos, tá? Como nessa gravura aqui, ó, que eu estou mostrando em vermelho, isso aqui é a fíbula, então nós temos a cabeça da fíbula. Nós vamos ter uma articulação aqui entre um osso e outro, que é a articulação tíbio-fibular proximal, tá certo? Então, essa articulação aqui vai estar entre o osso da fíbula e o osso da tíbia. Nós vamos ter, nessa outra figura à direita, né, na vista posterior, a cabeça também da fíbula. Então, já dá para ver melhor nessa figura. Nós temos aqui esse outro osso, que é a tíbia, que é esse osso mais grosso, mais resistente. E a tíbia, eu vou ter aqui nessa região proximal, a região da eminência intercondilar, tá? Essa eminência aqui, essa parte aqui de cima.
Eu vou ter o côndilo lateral, por quê? Porque está mais voltado para o lado. E o côndilo medial, porque está mais voltado para a linha mediana do corpo. Eu também tenho uma depressãozinha bem nessa região aqui do meio, mais para a parte proximal da tíbia, que é a tuberosidade da tíbia, ok? Pessoal, eu vou ter também uma membrana, tá? Essa membrana é como se fosse uma espécie de articulação, para não deixar um osso encostar no outro, tá? Porque se um osso encosta no outro, vai ocorrer dor, vai ocorrer inflamação, vai ter atrito. Então, para que não ocorra isso, a gente tem que ter essa membrana aqui interóssea entre esses dois ossos, que é a tíbia e a fíbula. Então, aqui, mais para a vista distal, eu vou ter exatamente os ossos que a gente estava falando, que é a fíbula e a tíbia, tá? Mais embaixo, eu vou ter aqui, ó, na região da fíbula, que é esse osso mais fininho, o maléolo. Então, tem um maléolo aqui, um acidente ósseo. Maléolo lateral, tá certo? Na fíbula. E eu vou ter na tíbia um maléolo também, porém ele é medial, ó, tá? Então, eu tenho tanto na vista anterior quanto na vista posterior. Eu vou ter um outro maléolo também aí na fíbula, na vista posterior. Tá aqui ele, ó, maléolo, essa pontinha aqui também. Então, a gente tem que perceber, tá? Que o maléolo medial, ele compõe a tíbia. E o maléolo lateral faz parte da fíbula, tanto na vista anterior quanto na vista posterior. Os ossos do pé também fazem parte dos membros inferiores. E aí nós vamos ter a região do tarso, metatarso e falanges. O tarso vão ter 7 ossos, inclusive um deles é o calcâneo, que é o nosso calcanhar. O tarso é classificado como ossos curtos ou cuboides. Vamos ter a região do metatarso, 5 metatarsos, tá? Contado aí do primeiro ao quinto. São ossos longos, classificados. E nós vamos ter as falanges, tá? Que são os nossos dedos, também considerado como ossos longos. Então, nós temos ao todo aí 14 falanges. Então, aqui, só para mostrar para vocês que eu vou ter a região toda do tarso. Essa região aqui todinha de cor vermelha é a região do tarso, que é como se fosse a frente do nosso pé, tá? O nosso dorso. Eu vou ter o metatarso, que são esses ossos aqui em de cor amarela, tá? Metatarso é osso longo, como eu falei, e aí a gente consegue numerar ele. Ele não tem nome, tá, pessoal? Ele tem numeração. Então, é o primeiro metatarso, segundo metatarso, terceiro metatarso, quarto metatarso e quinto metatarsos. Eu vou ter também as falanges, tá? Que tá grifado aqui de cor azul. As falanges são os nossos dedos. Então, na região do pé, nós temos os ossos do tarso. Quais são eles? São esses aqui, ó. Talos, calcâneo, osso cuboide e os ossos cuneiformes, que eles são 3, tá? Eles vão ser os cuneiformes medial, cuneiformes lateral e cuneiformes intermédio. Pessoal, aqui eu tenho os principais ossos da região do tarso, que é como se fosse a frente, né, o dorso do nosso pé. Nós vamos ter aqui o osso calcâneo, tá? O calcâneo, ele é o osso mais conhecido que a gente tem na região aí do tarso, tá? Ou também chamado de calcanhar. Eu vou ter o talos. O talos, ele tá em cima do calcâneo, tá certo? Toda essa região aqui é talos. Eu vou ter o osso navicular, que é esse outro osso mais aqui em cima também. Eu vou ter o cuboide, tá certo? Ó, osso chamado cuboide. Eu vou ter os cuneiformes. Então, eu vou ter os cuneiformes lateral, que é esse aqui. O intermédio, porque ele tá no meio.
e o cuneiforme medial, que ele está mais aqui em cima. Todos esses ossos que eu falei aqui são ossos do tarso. Então, aqui só para relembrar, nós temos os ossos tarsais, ou ossos do tarso. Então, eu vou ter aqui o calcâneo, eu vou ter o talos, todinho aqui o talos. Mas eu ainda posso considerar aqui em cima, ó, essa região aqui, como o trócleo do talos, ok? Aqui eu vou ter o osso navicular. Qual é o osso navicular? É o que está em cima do talos. Do lado do osso navicular, eu vou ter que osso? O osso cuboide, certo? E mais embaixo eu vou ter aqui o calcâneo, ou osso do calcanhar, tá? Muito conhecido nosso também, que é o calcâneo que vai apoiar aí, basicamente, o nosso peso, né? Que vai aguentar aí a nossa sustentação corporal. Então, nós vamos ter os cuneiformes, só relembrando aqui, ó, cuneiformes lateral, cuneiforme intermédio porque ele está bem no meio, e aqui é o medial porque está mais voltado para a linha mediana do corpo. Eu vou ter também os metatarsos, tá? Cuidado para não confundir tarso com metatarso. No metatarso são ossos longos, que é toda essa região aqui, gente, tá? Aqui são os metatarsos. Esses metatarsos, eles têm uma numeração. Então, a gente vai contar o primeiro metatarso a partir do dedão do pé, tá? Segundo, terceiro, quarto e quinto. E nós vamos ter mais em cima as falanges, ok? E aí, as falanges eu posso considerar ela como proximal, porque está mais voltado para a parte proximal do corpo, a média e a distal, que está mais distante. Então, as falanges são os nossos dedos, tá, pessoal? Com exceção do dedão. Do dedão, a gente não vai ter a falange média, a gente só vai ter a falange proximal e a falange distal. Lembrando que nós temos ao todo 5 ossos do metatarso, que são justamente os ossos que são numerados do sentido medial para o lateral, né? Do sentido do dedão do pé ao dedo mindinho. Então, aqui nós temos o primeiro metatarso, o segundo, terceiro, o quarto e o quinto metatarso. E aí, como eu falei para vocês, né? Ainda nos membros inferiores, as nossas falanges, tá? Vai ter uma que não vamos ter a falange média. Só vamos ter a falange distal, tá certo? A falange distal e a falange proximal do nosso dedão do pé, tá certo? Então, a gente vai chamar de hálux. Então, o hálux é composto pela falange distal mais a falange proximal. E não tem a falange medial como os outros dedos têm, tá? Por exemplo, aqui, ó, que eu tô marcando em vermelho. Aqui tudo é falange medial, tá certo? Até o mindinho. Porém, no dedão do pé, nós só temos falange distal e proximal, tá certo, pessoal? Então, é preciso a gente entender essa diferença aí dos outros dedos, das outras falanges. Lembrando que nós temos no total de 14 ossos como falanges, como dedos dos pés, no total, tá ok? Então, nós temos 14 ossos nos membros inferiores no pé como falanges. E aí, só repetindo aqui para vocês, tá? Mostrando mais uma vez. Nós não temos a falange medial no dedão do pé, tá certo? Mostrando aqui para vocês, eu tô grifando em vermelho toda a região do hálux, que é a falange distal aqui em azul e a falange proximal aqui em amarelo, tá? Nós só vamos ter falange média a partir do segundo dedo, da segunda falange. Até o final, a gente tem falange média. Então, aqui, se eu colocar o meu pé na vista medial, eu vou conseguir visualizar alguns ossos, tá? Vou conseguir visualizar aqui o primeiro metatarso,
Lembra que eu falei que a gente deve contar o primeiro metatarso a partir do dedão do pé, tá certo? Na vista medial. Cuneiforme medial, a gente consegue ver que o nome já ajuda, né? Porque ele está justamente voltado para a linha mediana. Eu vou ter o osso navicular, que ele está ao lado do cuneiforme medial, que é o osso navicular. Eu vou ter aqui o talos, tá certo? Então, a região aqui do talos também. E a região do calcânio. Nessa outra pontinha aqui, ó, do calcânio, é chamada de tuberosidade do calcânio. Então, se eu colocar o meu pé na vista lateral, eu vou conseguir visualizar mais ossos do outro lado, tá? Na vista lateral. Então, eu vou conseguir visualizar o calcânio também, tá certo? O calcânio. Eu vou conseguir ver aqui o talos, tá? Região do talos. A face maleolar lateral. O osso navicular. Eu vou ter o cuneiforme intermédio, tá? O cuneiforme lateral. E eu vou ter ainda esse outro ossinho aqui, que é o osso cuboide, tá bom? Então, eu vou ter aqui, na vista lateral, eu vou ter justamente o quarto metatarso, não é isso? Quarto metatarso. Porque o primeiro está realmente voltado para a linha medial. Ok, pessoal? E aí a gente encerra a aula de hoje, tá bom? Encerramos aí basicamente todas as aulas teóricas. E aí eu quero falar para vocês que quando a gente retornar para a escola de forma presencial, eu vou dar uma aula para vocês no esqueleto prática, tá bom? Mas isso quando a gente retornar. Então, pessoal, eu quero que vocês estudem todas essas aulas por enquanto, para que vocês possam realizar a prova. Tá bom, gente? Um abraço a todos e um bom final de semana.